vídeo aqui no canal. Gente, vocês pediram pra me ver a review, né, de Jujutsu Kaisen 225 lá do canal do Bruno Bandeira. E cara, gente, como assim? Eu tô muito chocada com esse título porque nós fomos enganados. Desde o primeiro episódio ele falou lá que ele ganhava com todas as letras. Como assim humilhado? Não tô acreditando. Enfim, né, Satoru Gojo humilhado, né? Aí continuando. Sukuna supera a expansão de domínio do mais forte. Como assim, gente? Tá, tudo bem que ele não vencesse, mas humilhado? Cara, tá preparada pra isso não? Então, vamos ver o vídeo. Só queria pedir pra vocês, por favor, deixar o like. Tô falando coisa com coisa, né? Aqui. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificação pra você não perder os próximos e bora lá, né? Satoru Gojo e Hyomen Sukuna ativam suas expansões de domínio. Os mais fortes vão para o tudo ou nada, num choque de poderes como nenhum outro. E temos o resultado. O domínio do mais forte da atualidade é quebrado. E o intocável Satoru Gojo tem o seu pescoço cortado por Sukuna, perdendo completamente a vantagem na disputa. Mas como exatamente Sukuna foi capaz de um feito como esse? E qual será o destino de Satoru Gojo a partir desse momento? Você vai descobrir isso hoje será que a na pessoa análise não do morreu, capítulo não? 225 do mangá Olha de isso! Jujutsu Kaisen, galera. A gente esperava que esse dia loucura! chegaria. A gente esperava que ele não ficaria na vantagem durante todo o percurso da batalha e uma hora o jogo viraria e a gente teria essa reviravolta onde o Gojo ele passaria a ficar na desvantagem. Quer dizer que é o fim do mundo? Definitivamente não. Por mais que possa ter parecido talvez um pouco apressado, ele já expandindo o domínio dessa forma, ainda tem chão para acontecer. Os dois têm habilidades para mostrar ainda, principalmente o Sukuna que, bom, o cara já tá na vantagem agora, né? E ele ainda tem um arsenal de coisa para mostrar ainda. Então calma que a gente ainda pode ter mais algumas reviravoltas que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Então você que já é inscrito, aproveita para deixar o like logo no começo do vídeo. E você que não for, você pode contribuir com a expansão desse canal se inscrevendo aí embaixo e ativando muito o sininho legal. para sempre saber quando tiver vídeo novo de Jujutsu Kaisen, não só sobre o mangá, mas também sobre a segunda temporada do anime, que daqui a pouquinho tá sendo lançada, galera. Tá E dessa forma você fica por chegando! dentro de tudo do universo de Jujutsu Kaisen, beleza? Vamos lá então, galera. A maior parte desse capítulo consistiu em mas muito diálogo dos telespectadores que estão acompanhando a batalha do Sukuna contra o Satoru Gojo. Foi a maior parte, né, desse capítulo e a gente vai tentar mastigar e resumir algumas informações, simplificar várias das coisas que foram ditas e explicadas pra gente nesse capítulo, pra gente conseguir entender o contexto de tudo que tá acontecendo, tudo que foi discutido pelos personagens, que é basicamente o que a gente aqui fora também discute, né, do que tá acontecendo. É muito parecido, a gente conseguiu se ver nos personagens nesse capítulo. Então a primeira coisa que foi dita nesse capítulo foi que o Sukuna, ele tomou algumas medidas, né, para neutralizar o infinito do Gojo usando uma chamada amplificação de domínio, ou seja, no capítulo passado que a gente viu ali o Sukuna, ele envolto de uma aura ali, né, muito específica e tentando socar o Gojo, a gente teorizou aqui no canal de que sim, ele estaria usando da amplificação de domínio e que talvez fosse uma confirmação de que ele tivesse essa habilidade, né? E agora a gente pelo visto tem sim uma confirmação disso, de que o Sukuna ele estava usando dessa habilidade no capítulo passado. Só que a gente viu, né, que o Gojo ele desativou de propósito o seu infinito e surpreendeu o Sukuna de volta, porque ele já passou por uma situação como essa lá no arco de Shibuya, que também foi trazida aqui. E já que essa tal de amplificação de domínio ela foi trazida, esse conceito foi trazido nesse capítulo, vamos retomar mais uma vez alguns conceitos. Além da gente ter a expansão de domínio tradicional que a gente conhece, né, que a gente vê os personagens eles usando, a gente tem algumas outras técnicas de barreira que também são parecidas e derivadas da expansão de domínio. A gente tem, por exemplo, o domínio simples, onde o usuário cria uma área ao seu redor que te protege caso alguém tente usar a expansão de domínio em você.
Dessa forma, você fica protegido, a não ser, né, que a diferença de nível seja um abismo. Aí você tá ferrado mesmo assim. Mas é algo que, em tese, te protege Adoro os de comentários expansão de dele, domínio, cara. anula qualquer técnica inata de terceiros que entrem ou estejam dentro do seu domínio simples, e você ainda pode programar certas condições e efeitos que aconteçam na sua área de domínio, exatamente como uma expansão de domínio normal, mas numa versão reduzida. Tem gente que fica impossibilitada de sair do círculo, tem gente que pode se mover junto do círculo, varia para cada caso. E além disso, temos o que foi mencionado nesse capítulo, que é a amplificação de domínio, que é normalmente usada por maldições, como o Jogo e a Hanami, que usaram contra o Gojo em Shibuya, que também te permite anular qualquer técnica inata de terceiros que entrem na área de contato dessa amplificação de domínio. A diferença primeiro fica no visual, que diferente de um círculo ou uma área geométrica específica, a amplificação cobre o corpo do usuário como um manto de energia. E a outra diferença é que essa amplificação de domínio possui uma desvantagem, que inclusive também foi levantada mais uma vez nesse capítulo, que é o fato de você não poder usar a amplificação de domínio em conjunto com a sua técnica inata, ou seja, então para ter chance de acertar o Gojo através do seu infinito, superar o infinito, o Sukuna ele estava lutando praticamente sem usar as suas técnicas, já que assim como dito pela Hana nesse capítulo, o Sukuna não parece ser uma exceção, que talvez pudesse, por exemplo, usar os dois ao mesmo tempo. E é por isso que a gente não estava vendo o Sukuna ele usar de várias das suas técnicas, enfim, e estava mais indo na trocação mesmo, porque ele estava usando da amplificação de domínio. Só que isso foi basicamente o que aconteceu. Depois, os personagens eles começam a teorizar o que poderia acontecer caso houvesse uma disputa de expansões de domínio. A Miwa aparece nesse capítulo perguntando por que o Sukuna ele não expande o seu domínio para acabar logo de uma vez. E aqui esses personagens teorizando, se a expansão do Sukuna passaria pelo infinito do Gojo. Mas o Itadori lembrou a gente de que, quando ele e o Gojo estavam dentro da expansão de domínio do Jogo, e a maldição pergunta se dentro da expansão o seu poder passaria pelo infinito do Gojo, o Gojo admite que sim. Isso, claro, se o Gojo ele também não expandisse o seu próprio domínio. Se ele só ficasse lá na boa na dele, ele não poderia se proteger através do seu infinito, dentro da expansão de domínio de outras pessoas. E o Ui Ui pergunta se o fato do Sukuna não expandir o seu domínio não seria o Sukuna duvidando se ele poderia vencer num clash entre expansões de domínio. E a Shoko responde que se o Sukuna estivesse hesitando dessa forma, né, duvidando, com medo de perder, o Gojo já teria percebido isso, então ele já teria expandido o seu domínio em troca, percebendo que o Sukuna estaria, quem sabe, hesitando e com medo de usar a sua expansão de domínio, o Gojo ele já teria percebido isso, então, né, já usaria sua própria expansão de domínio, o que não é o caso. Choso menciona que o Sukuna pode usar a expansão de domínio sem estar fechado numa barreira, assim como o Kenjaku, sendo os dois os únicos considerados em um nível divino de proficiência. E essa condição da ausência de uma barreira permite com que qualquer inimigo, em tese, consiga fugir. Então, através da troca equivalente, da regra da troca equivalente, essa desvantagem de você não prender o seu oponente dentro de uma barreira permite com que a sua expansão de domínio, por outro lado, ganhe uma área de alcance ainda maior. Por um lado você perde, por outro lado você ganha. Se você deixa o seu oponente ter a possibilidade de fugir, mesmo que seja mínima, né, dependendo da habilidade do seu inimigo, isso acaba sendo uma desvantagem para você, então você consegue ganhar do outro lado. No caso do Sukuna e do Kenjaku, que utilizaram dessa regra, isso fez com que as suas expansões ficassem ainda mais poderosas, mas ainda assim isso exige um nível de proficiência que nem o próprio Satoru Gojo possui. Só que como uma exceção a essa regra também é mencionado o Megumi nesse capítulo, sendo alguém que também foi capaz de usar uma expansão de domínio sem uma barreira. Só que a diferença gritante entre esses casos é que o Megumi ele não tinha dominado ainda a sua expansão de domínio e ele utilizou das paredes ali, dos concretos ao redor do prédio onde ele se encontrava para simular uma barreira, né, para de certa forma ali se beneficiasse de certa forma ali da estrutura do próprio prédio. Então foi isso que ele fez e por isso que a expansão dele também não tinha uma barreira exatamente, mas isso só porque a expansão do Megumi ainda não era completa. E um detalhe curioso nesse capítulo é que
quando foi mencionado que o Sukuna ele tem essa capacidade de expandir o seu domínio sem a necessidade de uma barreira, sem a necessidade de uma casca, sem um limite exatamente, todo mundo fica surpreso com essa informação. E por mais que tenha sido engraçado a gente ver a reação de cada um deles ali, meu Deus, surpreso com essa informação, cara, eles tiveram um mês para se preparar para essa batalha. Então, por mais que o Gojo, ele talvez se garanta, quem sabe, será que ele não poderia ter passado, eles não poderiam ter conversado sobre as habilidades dos seus oponentes e tenham deixado tudo claro para todo mundo ali? Acho que talvez tenha sido um pequeno vacilo ali. Por mais que tenha sido, talvez, prioritariamente para um certo alívio cômico no capítulo, ainda assim, foi algo que a gente pode questionar, né? Será que outras informações também não foram compartilhadas durante esse um mês que se passou? Poxa, eles tiveram mais tempo suficiente, né, para se prepararem direito para essa batalha. Yuta também diz que Sukuna tem cerca de o dobro de energia do que ele, e essa informação é muito interessante porque se a gente juntar essa informação com a informação de que a gente já sabia de que o próprio Yuta tem muito mais energia amaldiçoada que o próprio Satoru Gojo, a gente ficaria numa escala onde a gente teria o Sukuna, o Yuta tendo metade da sua energia amaldiçoada e abaixo do Yuta e muito abaixo do próprio Sukuna, o próprio Satoru Gojo. Então, caraca, olha só a diferença, né, que foi estabelecida aqui. Só que a forma como o Gojo ele consegue compensar essa falta de energia amaldiçoada e que foi dito nesse capítulo também é através da sua habilidade dos 6 olhos, a sua técnica hereditária dos 6 olhos que permite com que ele filtre e consiga otimizar ao máximo o gasto da sua energia amaldiçoada sem praticamente nenhum desperdício, ou seja, ele tem um refinamento no gasto da sua energia amaldiçoada como nenhum outro, e é isso que faz com que ele consiga se igualar, pelo menos até a segunda página, contra a expansão de domínio do Sukuna nesse capítulo e contra o próprio Sukuna num combate no 1 contra 1. Nisso a conversa se encerra e vemos Sukuna e Satoru Gojo indo para o tudo ou nada e os dois usando ao mesmo tempo as suas expansões de domínio, galera. E o resultado desse choque de poderes são as suas expansões sendo igualadas. E isso eu imaginava que iria acontecer, até falei num vídeo recente que eu comentei aqui no canal de que seria interessante se os dois conseguissem se anular com as suas expansões de domínio para que o resultado não fosse definido logo depois disso, que a gente tivesse mais espaço para a batalha. Só que por mais que tenha sido igualado a disputa da expansão entre eles, o resultado não permaneceu igualado. A gente vê o Santuário Malevolente dentro do vazio ilimitado e que cena linda, galera! Por dentro acontecendo a disputa do acerto garantido da expansão de cada um deles, para ver quem receberia todo o dano da habilidade do outro. Veio muito bem feito. Existe um detalhe que a gente pode reparar nessa cena, que é a posição de cada um dos personagens. Por mais que o Satoru Gojo ele esteja mais em foco pra gente, ele pareça maior pra gente, já que a gente tá vendo a perspectiva dele, afinal, ele é o herói dessa história. Por outro lado, a gente vê o Sukuna acima do Satoru Gojo. E isso não foi à toa, galera. Com certeza, o Gege ele já estava dizendo quem era o superior nessa história toda. E a gente vê o resultado logo nas páginas seguintes. Do lado de fora, vemos a esfera representando a expansão de domínio do Gojo, mas os cortes do Sukuna ultrapassam a barreira, dilacerando tudo ao redor, mesmo antes da barreira se quebrar. Prestem atenção nesse detalhe. E o Itadori dizendo que a barreira do domínio é vulnerável a ataques externos. Ou seja, caso alguém fique martelando a barreira do lado de fora, e isso já foi tentado outras vezes no mangá, isso pode acabar afetando ali, né, a existência da barreira, da expansão de domínio por consequência. E, inclusive, a expansão de domínio ela também pode ser afetada por dentro, né? Se você tentar ali sair e empurrar de dentro para fora, também pode ser possível. Mas uma dúvida que a gente pode levantar é se os cortes do Sukuna não deveriam permanecer dentro da barreira do Gojo. Como que exatamente os cortes eles conseguiram ultrapassar a barreira do Gojo? Foi um negócio curioso esse, e é curioso porque, na verdade, é a primeira vez que a gente vê um choque de expansões de domínio como esse na obra, então a gente não teria exatamente como saber o que aconteceria. Mas por mais que
faça até sentido por um lado que os cortes eles estivessem restringidos somente ali à parte interna da expansão do Gojo, já que literalmente existe uma barreira ali protegendo que os cortes eles continuem se expandindo. Ainda assim, pode ser, por exemplo, o mesmo efeito que a gente teria caso, sei lá, um caça passasse muito próximo da sua casa e ainda assim as coisas dentro da sua casa sofressem o impacto, né? Ou seja, o impacto é tão grande que ele consegue até mesmo ultrapassar concretos e etc. e barreiras, como esse caso, por exemplo, né? Então, por mais que talvez os cortes do Sukuna tendo saído, ultrapassado a barreira do Gojo, tenham perdido, quem sabe, um pouco da sua eficácia, um pouco do seu poder, vamos dizer assim, talvez ainda assim foram suficientes para conseguir abalar a barreira pelo lado de fora. E lembrando o que a expansão do Sukuna faz. Com o seu santuário malevolente, Sukuna é capaz de usar o clivar e o desmantelar para cortar implacavelmente qualquer coisa no seu raio de alcance. O desmantelar tendo como alvo objetos inanimados, enquanto o clivar tendo como alvo qualquer coisa com energia amaldiçoada. E vemos esses cortes ali tendo efeito do lado de fora da expansão do Gojo. E na página seguinte, o resultado. O santuário malevolente ainda de pé e toda a barreira da expansão do Gojo tendo sido quebrada. E como consequência disso, Gojo tem o seu pescoço cortado. O acerto garantido da expansão de Sukuna anula o infinito de Satoru Gojo. E agora, galera, será que acabou o Gojo? Ele pareceu meio preocupado naquela cena ali. Mas, galera, mas ele não foi humilhado. Mais de uma vez, né? O Gojo literalmente morreu, quase morreu praticamente ali na sua luta contra o Toji Fushiguro. Depois ele usou a sua técnica reversa para conseguir se curar. Ele tem a habilidade de cura, então ele pode se curar sem problema nenhum. Mas ao mesmo tempo, pode ser que esse corte que a gente tenha visto nesse capítulo tenha sido só o primeiro, já que a gente já viu a consequência da expansão de domínio do Sukuna, que faz com que praticamente tudo ali seja completamente dilacerado. Então a gente poderia ver o Satoru Gojo já no começo do capítulo que vem sofrendo ainda mais cortes como consequência da expansão do Sukuna, assim como a gente viu, por exemplo, o Itadori recentemente também sendo completamente cortado pelo Sukuna, mesmo não utilizando, né, da sua expansão de domínio. Então, com certeza, ainda vai ter muito mais coisa para acontecer durante essa batalha, e eu vou continuar atualizando vocês aqui sobre essa reta final do mangá de Jujutsu. Eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários, e se você ainda tá um pouco perdido em tudo que tá acontecendo agora, atualmente, no mangá de Jujutsu, você pode acompanhar, você pode assistir os meus 2 últimos vídeos sobre o mangá de Jujutsu para você ficar um pouco mais por dentro de tudo que tá acontecendo, beleza? Vão aparecer na tela agora para você poder ir lá assistir. Até a próxima, tchau! Misericórdia, meu Deus, cara, tipo, sensacionalista, né, o título. Eu pensava que tinha acontecido muito mais coisas e basicamente os personagens ficaram conversando, gente, ficando dando opiniões, sabe, isso, né, é só pra acontecer qualquer coisa que tem que acontecer, que a gente tá esperando pra acontecer, só no final das últimas páginas, isso acontece sempre, né, aí a gente tem que ficar esperando o próximo capítulo, que eu acho que esse mangá é semanal, né. Mas enfim, cara, a aflição a gente faz a gente ficar ansiosa, né? E cara, sério, ainda acredito no Gojo, sério. Eu pensava que tinha sido uma coisa, sabe? Porque pra ele ficar humilhado, tudo bem, né? O Sukuna conseguiu o negócio ali, mas ainda acredito no Gojo. E vamos esperar o próximo capítulo. É porque, gente, né, tem que acontecer esse bagulho, né? Não pode ser só um lado, tem que ser os dois lados. E eu achei bem parede. Eu achei bem igual aqui assim, entendeu? Tem que ter o negócio, né? Então, cara, eu ainda acredito, eu não achei que ele foi humilhado. Ai, meu Deus do céu. Cara, eu adoro os vídeos do Bruno, ele conta de uma forma tão descontraída, tão engraçada, sabe? As opiniões dele também, gosto muito. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, tá? Se inscreve aqui e ativa o sininho de notificação pra você não perder os próximos. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tá acompanhando o mangá de Jujutsu, tá? Conta aí pra mim. E também deixa uma indicação de um próximo vídeo pra gente reagir. Grande beijo pra vocês, até o próximo. Tchau!